Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Segredos dos Síndicos, esse podcast que sim, foi feito para você, que é síndico, síndica, gestor, gestora condominial. Tudo que acontece aqui é para trazer mais informação, mais dica e coisa prática, coisa que você vai colocar e aplicar no seu dia a dia. Se você não assistiu o episódio número 2, olha, eu recomendo que você assista, porque vai complementar muito o que a gente vai conversar nesse episódio número 3. No episódio passado, a gente trouxe um especialista na área de segurança pública. E hoje, a gente simplesmente vai trazer uma pessoa que é da área da logística. O que será que tem a ver? Logística e ser síndico. Não sai daí que você vai descobrir agora. Antes de eu falar o nome do meu convidado super especial, eu vou ler, como sempre, você já deve estar acostumado a isso, quem já está acompanhando, eu vou ler o currículo deste meu convidado. E olha só que interessante. Ele começou como menor aprendiz e com seu desempenho aos 12 anos, eu disse isso, aos 12 anos foi convidado a fazer parte de uma multinacional alemã. Mesmo com seu sonho em ser desenhista, não industrial, ele já falou isso aqui para mim, desenhista de gibi, de quadrinhos, que era um sonho dele, ele decidiu aprender mais sobre importação e exportação, ramo aduaneiro e adivinha? Será que aconteceu? Simplesmente faz 28 anos que ele é da área, se apaixonou, tá no sangue dele. Como síndico, ele já está no seu segundo mandato. Como será que foi essa transição? Será que existe uma relação entre a atuação entre essas duas áreas? Será que fez diferença para ele na gestão condominial? A gente vai descobrir isso agora. Seja bem-vindo, Domingos Oliveira. Que bom ter você aqui. Obrigado por ter recebido, e não só recebido, mas ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos. Espero que possa contribuir aí com a ajuda, né? Na questão da administração, do dia a dia dos síndicos, aí trazer alguma dica bacana que possa ser aproveitada aí no dia a dia de cada um. Com certeza vai agregar, Domingos, mas olha, eu preciso te confessar um negócio. Lendo teu currículo, conversando com você, depois que você falou tua área de formação, eu fiquei perguntando, como é que um rapaz do ramo aduaneiro, logística, importação e exportação foi parar na área, né? Foi parar ali na questão de atuar como síndico. Como é que isso aconteceu na sua vida? Eu sempre faço uma brincadeira com quem vem aqui. Era teu sonho ser síndico, Domingos? Não, nunca tive pretensão alguma de estar síndico. E, na verdade, o que me levou foi acompanhar o dia a dia do nosso condomínio, de ver, ansiar, né, por certas coisas e aquilo não acontecer. Durante quase 8 anos, fui acompanhando, não perdia uma assembleia, particularmente não entendia muito, passavam as contas, a gente fazia algumas perguntas, mas não entendia muito a fundo e para mim estava tudo muito bom aparentemente. Até começar a ver que algumas coisas não funcionavam do jeito que a gente queria, e eu acabei que decidindo botar a mão na massa, né? Sair lá da arquibancada, de ficar só reclamando e botar a mão na massa e tentar fazer alguma coisa pelo condomínio. Iniciei, tô aí agora no segundo mandato. Cara, é incrível isso, né? Eu gostei desse termo que você usou. Um dia você tá na arquibancada e agora tá lá como jogador. Exato. Você sempre foi um morador ativo ou foi essa desconfiança, ou às vezes, não desconfiança, mas assim, falta de dados? O que te chamou a atenção além disso? Vai mais a fundo nisso. Na verdade, sempre participei, sempre fui um morador ativo. Eu tive algumas questões financeiras no início que me proibiram de votar e nem por isso eu deixava de participar das assembleias. Eu gostava muito e eu sempre foi da minha personalidade gostar, entender as situações, saber como é que tá, participar daquelas situações do dia a dia. E dentro do nosso condomínio, né, vendo a situação, as coisas que aconteciam, eu muitas vezes ficava insatisfeito, né, porque
a expectativa era de que alguma coisa acontecesse, aquilo não acontecia, e eu, estando como morador, não podia fazer nada, né? Então isso me frustrou bastante. Só xingar o juiz. Só xingava o juiz, tacava a pedra. Então eu falei, poxa, eu preciso fazer o negócio acontecer, né? Eu preciso fazer o negócio de alguma forma acontecer. Eu não posso ficar assim só na arquibancada olhando o negócio. E me aventurei. Numa assembleia que a gente teve e conversou, o condômino já estava bem cansado e a expectativa deles era que trouxesse um síndico profissional para botar ordem no condomínio. E aí a gente conversando na assembleia, entrevistando os síndicos, eu acabei que não me senti muito confortável, né, com as respostas que eu obtive. Então eu falei, não é isso que eu estou buscando para o condomínio. E me ofereci, assim, meio que num impulso, a estar síndico, apresentei o que eu pretendia e foi votado na Assembleia e aceito como síndico. Isso é muito, muito legal, porque a maioria das pessoas, quando enxergam, pelo menos na nossa sociedade, não sei se você concorda comigo, elas enxergam um erro, aí fica como na arquibancada. Sim. Olha lá. Mas são poucas pessoas que veem um erro e falam, puxa, se eu tô vendo, é porque eu preciso fazer alguma coisa. Que legal da sua parte Exatamente. se colocar à disposição. Eu chamo de engenheiro de obra pronta, né? A pessoa, ela vê uma situação, um problema, ela identifica, mas ela não tem a coragem de tomar a frente, de tentar alguma coisa. Então ela fica sentada ali. E alguém se predispõe a resolver. Depois daquilo pronto, aí é muito fácil, é um engenheiro de obra pronta. Ah, não teria feito isso. Ah, porque isso, porque aquilo. Mas, meu camarada, se você não concordava, por que que você não se colocou à frente para resolver? Por que que você não trouxe ideias? Por que que você não trouxe sugestões? Porque muitas vezes a pessoa, ela fica com medo de errar, né? Uhum. Ela fica com medo de errar. E, na verdade, tudo na vida é isso. Depende do tanto de energia, de vontade que você desprende para fazer uma situação, né? Para fazer acontecer alguma coisa. Experiência você não vai ter, né? É óbvio, toda vez que você entra em determinadas situações, você nem sempre está 100% pronto. Se você tivesse pronto, você estaria num outro andar, não estaria naquele, né? Se eu tô naquele degrau ali, é ali que eu vou estar 70%, 80% e o resto eu vou desenvolver aprendendo no dia a dia. Então eu nunca tive esse medo e só tinha muita frustração de ver as coisas acontecer e eu não ter o controle disso. Isso que me lançou a estar síndico aí à frente do condomínio. Eu gostei muito de uma expressão que você, desde o nosso bate-papo, Hum. você usou. Eu perguntei, você então é síndico? Aí você falou, eu estou Eu síndico. estou síndico, eu estou síndico. Fala mais sobre esse teu conceito, esse teu pensamento, estar síndico. Porque às vezes a quem está assistindo a gente fala, não, eu sou síndico. Uhum. E de repente vem você e fala, não, eu estou síndico. Qual que é essa diferença para você? Eu sou despachante aduaneiro. Tá. Eu sou despachante aduaneiro, sou formado em logística, essa é a minha profissão, a minha especialização. Eu falo para as pessoas que eu estou síndico porque essa é uma situação temporária, né? Eu sempre converso com todos em reuniões, em assembleias, e eu gosto muito de ser didático, de fazer com que eles entendam que amanhã, fatalmente, eles terão que estar lá, né? Eu faço sempre uma comparação de estar síndico com uma situação de um casal. Uhum. Você tem uma casa onde você tem um filho e trabalha o marido e a esposa. Aí chega do trabalho os dois cansados, o marido senta no sofá, tira o sapato e vou assistir televisão. A esposa vai arrumar a casa, vai fazer comida, vai estudar com a criança, vai fazer todos os afazeres do dia a dia, domésticos, que ela tem para fazer, porque ficou para trás, ela saiu para trabalhar, né? Isso ficou aí para trás para fazer. E o marido não vai participar, ele não vai fazer. Vai chegar uma hora que essa esposa ela vai se cansar. Uhum. E aí ela vai falar, ou você me ajuda ou a gente se separa. E o condomínio é a mesma coisa. Você estar síndico é uma situação temporária, né? Todos os condôminos, eles são responsáveis, embora eu esteja síndico hoje por um tempo determinado, amanhã vai depender de eu querer continuar, vai depender das pessoas sentirem confiança no meu trabalho e votarem para eu continuar. Então,
eu estou, né, uma situação temporária, eu não sou o síndico, eu estou temporariamente síndico, e é uma situação que eu gosto de deixar bem claro para as pessoas, né, Uhum. e principalmente que eu sou o morador. Eu estou síndico, mas eu sou o morador. Eu participo, eu tenho todos os deveres e todos os benefícios, né, dentro do que tem o condômino, todos os direitos e deveres estando morador, né, sendo morador. Isso eu sou morador. Que legal esse pensamento. Você já falou sobre um exemplo de esposa, de marido, de chegar na casa e tudo mais. Aí eu fui levado, assim, a pensar: você viu o problema, você quis sair da arquibancada. Sim. Como é que a sua família recebeu essa notícia? Por exemplo, o síndico é alguém não é o teu caso, síndico, gestor condominial que está nos assistindo, nos ouvindo, porque você é uma pessoa querida, mas às vezes fica aquele negócio, né? "Ô, síndico, não sei o quê". Como foi para tua família receber essa o que que você disse para, por exemplo, pra tua esposa? "Não, fica tranquila, que vai dar certo". Como é que foi para falar para tua família essa É, decisão? na verdade, quando eu tomei essa decisão, a gente já vinha há algum tempo descontente no condomínio. E e a ideia era vender a nossa unidade e ir embora. Falei: "Vamos vender e vamos Ó, embora", chegou a porque esse a ponto. esse ponto, falei: "Não dá mais", né, falei: "Não dá mais". Eu, assim, no último ano eu ainda tentei participar do conselho, e basicamente o que eu faço hoje no condomínio eram as ideias que eu dava pro síndico anterior. Eu falava: "Poxa, faz assim, faz assado, vamos", mas nada acontecia e isso foi me frustrando. Então, conversei com a minha esposa e falei: "Ó, vamos vender e é melhor, vai para um outro lugar, começa do zero e a gente vê, como é que vai ser", né. E essa era a ideia. Aí quando falou da eleição de síndico, a gente pensou: "Poxa, e quem sabe um síndico profissional para poder vir fazer a gestão do condomínio?", porque a palavra profissional já te dá uma segurança maior, né. Você imagina que a pessoa vai trabalhar melhor com o dinheiro. Então, começaram as entrevistas, era uma assembleia virtual, eu estava assistindo no quarto e ela na sala, né, eu pelo meu laptop no quarto e Uhum. ela na sala pelo celular dela. Assembleia. E aí o pessoal começou a falar, discursar, discursar, e aquilo estava me incomodando, porque assim, eu vendo o que o condomínio precisava, eu falei: "Poxa, mas não é isso aqui eu acho que se fizer", porque cada um apresenta uma proposta, né, eu falava: "Mas se fizer isso aqui, aí vai levar para o buraco, se fizer", e eu ficava naquela olhando, eu falei: "Poxa", aí eu botei o rosto, assim, pela porta, olhei, ela me olhou, eu falei: "Eu vou me candidatar". Ela falou assim: "Quê?". Eu falei: "Eu vou me candidatar, eu não posso ficar aqui olhando". Aí ela: "Você que sabe, você quer?". Eu falei: "Não Isso é quero". tão perigoso, Falei: "Não quero, Domingos. mas eu preciso". Você que sabe. Você que sabe, é tipo assim, a responsabilidade é sua. Foi isso. E aí eu acabei me candidatando e fui eleito. Acabando a assembleia, a primeira coisa que eu falei pra ela foi: "Você pode ficar despreocupada que eu nunca vou fazer nada que dê motivo pra te envergonhar, pra minha família ter vergonha do que eu tô fazendo, né. Do que depender de mim, obviamente que eu vou errar, mas eu não vou deixar de lutar, de correr atrás do interesse dos condôminos, que era o que eu sempre quis, Uhum. né. Eu tenho uma ideia na minha cabeça muito bem definida do que eu queria para minha família e eu falei: "Eu não vou deixar de lutar, por isso para os condôminos". Então isso eles vão ver, independente do que pensem, né, do meu caráter, da minha honestidade, você pode ficar despreocupada que você não vai ter vergonha nunca. E aí eu me aventurei, foi onde eu me joguei. Isso, e quando eu gostei muito que você citou, né, caráter. Sim. Isso você diante de propostas, diante de qualquer desafio, você entende, se tem caráter, não importa a oferta. Exatamente, você tem que ter caráter. Situações eu vejo, assim, muito, né, questão de síndico, prestador de serviço, às vezes, querer algum tipo de facilitar algum tipo de serviço com algum, agrado, alguma coisa, e eu não gosto disso, né. A conversa ela nem começa ali comigo quando vai para esse lado. Gosto dos negócios muito bem transparente, eu acho que não tem valor que compre o meu caráter, a minha família, saber que vai poder andar no condomínio e falar: "Poxa, meu marido é honesto".
Isso não tem, né? O pessoal hoje acha, poxa, nossa, sua qualidade, ele é honesto. Não, não é qualidade. Isso é dever de todo mundo. Educação e qualidade, ser honesto é dever de todo cidadão. Com Certo. certeza, com certeza. Concordo 150% com você. Certeza. E jogando já um pouco mais para sua parte da formação, fiquei na dúvida, como é que a tua formação te ajuda a ser um síndico melhor? Uma pergunta. E Uhum. complemento aqui que a gente vai pensando, assim, o que que você aplica também na gestão do teu condomínio, onde você está Uhum. síndico, que é uma estratégia da área da logística, por exemplo? O condomínio, eu vejo para administrar como uma empresa, né? Que é a Uhum, parte, o que eu falo hoje, tudo que a gente faz na vida é logística. O que que é a logística? A logística é você entender uma situação e você melhorar ela, otimizar tempo, pessoa, dinheiro. Isso é logística. Tudo que você faz é logística. Você escovar os dentes, levar a mão na frente da boca, é logística. Você dar a volta por trás do pescoço para poder colocar a mão na boca, não é muito. Vai exigir um esforço muito grande, vai demandar mais tempo, uhum, muita habilidade. Que um movimento reto você resolve. Então, por isso que você escova na frente e não por trás, né? Isso é logística. Tudo que você faz é logística. Então, o condomínio eu administro da mesma forma que eu administro a minha empresa de uhum, logística. Quando eu tenho. A primeira coisa que eu fiz foi. Fazer um mapeamento, né, dentro dos cursos que eu tenho de 5S, Lean 6 Sigma, Lean 6 Sigma, parte de Kaizen, foi mapear o condomínio e entender quais eram as prioridades. Dentro das prioridades, eu fui elencando quais eram as mais urgentes, né? uhum, Não urgente, mas o que realmente era prioridade e o que era urgência. Trabalhando dessa forma, fui entender quais os fornecedores que eu tinha e se de fato eles entregavam o serviço que eu necessitava. uhum. Então eu fui descartando quem não entregava, porque eu chamei para uma reunião, chamei para uma prestação de serviço e acompanhei o trabalho, né? As atribuições que eu não tinha conhecimento, eu procurei dentro do conselho, dentro de grupos, quem tinha conhecimento para me assessorar, me passar aí um pouco de conhecimento de como funcionava aquela situação e chamei para uma conversa profissional. Entendendo que ele não atendia, já fiz a troca por um outro fornecedor e dentro desses outros fornecedores que eu buscava o serviço, eu procurei preço também. Então a primeira coisa antes de fazer qualquer tipo de alteração, eu fui buscar qualidade e preço, né, para eu chegar num denominador e entender quanto que era o custo do meu condomínio mensalmente. Isso é a parte de administração. Uhum. Tendo entendimento de qual era o meu custo, aí foi aonde eu decidi a parte da assembleia, de saber reajuste de valores, né, o que eu tinha que reajustar, um pouco da parte de economia também, né, eu tinha um percentual que eu tinha que ter reajustado para colocar em ordem as contas do condomínio, e dentro daquele primeiro ano, eu sabendo que o condomínio estava apertado, parte desse percentual eu não fiz reajuste da taxa condominial. Eu fiz uma parcela fixa de 12 parcelas para cada condômino pagar, para eu poder fazer uma recuperação de caixa. Por quê? Porque se eu tinha que ter um reajuste, exemplo, de 30%, que ia impactar no próximo ano, se reajustasse mais 10, seria mais 10 em cima de 30, eu fiz um reajuste de 15 e fiz uma parcela de R$ 30, 12 parcelas de R$ 30. Fiz um percentual próximo ali para chegar dos 30%. Essas parcelas de 12 parcelas, elas vão acabar, né? Deu um ano, acaba. Uhum, No próximo ano, quando eu tiver que reajustar, o impacto do reajuste não vai ser em cima do valor cheio, vai ser em cima do valor menor que eu reajustei uhum. de parcela. Então, isso ajuda também aos condôminos não pesar muito no bolso, Aham. né? Então, muito do meu trabalho é isso, entender essa situação. Quando um cliente me procura para importar, para exportar, dentro da logística eu tenho que procurar a melhor situação, aonde eu vou ter um custo menor, aonde eu vou ter um tempo melhor, aonde eu vou ter uma segurança maior, um tempo de despacho menor para o cliente. Então eu tenho que avaliar a logística door to door.
E na parte da administração do condomínio é a mesma coisa, Uhum. considerando a parte de contratação de serviço. E dinheiro que eu vou desprender, tempo que vai ficar aquela obra, e é assim que funciona. Aham. Acho que a galera que tá assistindo, eu até como morador de condomínio, eu sempre achei, nossa, deve ser muito bom um síndico advogado, um síndico, um síndico contador. Agora tá aí, ó, um síndico despachante aduaneiro. É Despachante um cara acostumado com taxa, Sim. com burocracia, com logística. Trabalhar com o dinheiro dos outros. A galera que é moradora, os condôminos do seu condomínio, alguém chegou já a comentar assim, caramba, nunca achei que um despachante aduaneiro ia ser tão legal aqui como síndico. Acontece, as pessoas vêm conversar, poxa, você tem muito potencial para ser síndico, para estar síndico, porque você conhece bastante, e eu falo para as pessoas, na verdade, todos eles têm. O que faz a diferença é a energia que você desprende, o tempo que você desprende para entender, porque não é fácil, mas depende muito da sua vontade, do seu empenho. O tempo que você desprende para entender uma situação, para executar, para fazer o negócio acontecer. Eu falo, não é só pagar conta, né? Uhum. Estar síndico não é só pagar conta. Ele tem que entender o funcionamento do condomínio, ele tem que entender se aquilo que ele está fazendo, que impacto que aquilo tem na DRE do ano que vem, para poder fazer reajuste de taxa condominial. Principalmente, como eu falo, eu estou síndico, eu tenho que ter a preocupação em entender que amanhã, eu estando lá de novo na arquibancada, eu vou pagar essa conta. Uhum. Então não faz sentido eu abrir um buraco que eu não vou conseguir sair dele dentro, né? Perfeito. Eu tenho que ter essa prudência aí. Perfeito. Você vê, né? Eu tava ligado você conversando com a nossa produção aqui, e uma frase que eu gostei que você usou foi, você falou sobre, ó, questão de trabalhar com o dinheiro dos outros. Você, na logística, usou isso. Olha, eu Exato. trabalho com o dinheiro do meu cliente. Uhum. No condomínio é a mesma coisa. É a mesma coisa. Qual que é essa relação? Exatamente a mesma coisa. Quando o que eu falo sempre pro condômino, eles não têm que se contentar só com pagar a conta, né? A mesma coisa, você mora numa casa na rua, você não vai levantar uma parede, colocar um telhado e ficar morando lá o resto da vida. Sempre que sobra um dinheirinho, você tenta melhorar alguma coisa, porque isso te motiva. E dentro do condomínio funciona da mesma forma. A partir do momento que o condômino vê as coisas acontecendo, ele sente prazer em pagar. Quando tem um reajuste, quando chama um rateio, alguma situação, ele fala, poxa, eu sei que o síndico vai investir num negócio bacana. Eu sei que vai ter alguma coisa legal aqui no condomínio. Então, ele sente prazer em pagar. Não fica com aquele sentimento, poxa, mas eu só pago conta. Poxa, mas todo mês, todo ano tem aumento, é só aumento. Não é assim que funciona. Então, quando eu administro o dinheiro dos outros, eu tenho essa preocupação de fazer valer realmente o dinheiro. Da pessoa olhar e falar, poxa, meu dinheiro está sendo investido bem aqui no condomínio. E saber que principalmente aquilo é deles. Uhum. Né? Isso vai ficar para eles, para sempre, é deles. O período que você estiver dentro do condomínio, se você não vender a sua unidade, é seu. Né? Uhum. Isso valoriza, é seu. Então essa é a importância de valorizar o dinheiro dos outros. Você acabou de falar assim que o que o morador vê que está sendo bem feito, ó, meu dinheiro está sendo bem investido. É uma dificuldade hoje dos síndicos, dos gestores, às vezes expor o seu trabalho. Como é isso para você? Como é que você faz para expor? Você divulga? Como é essa divulgação? Porque às vezes tudo parece política. Isso. Como é que é para você assim? Na verdade, eu não tenho nenhuma dificuldade em falar. Né? Uma coisa que eu falei desde a primeira vez, quando eu me candidatei a síndico, eu falei, se eu estiver síndico, nada do que vai acontecer é sorte. Tudo vai ser trabalho. Tudo vai ser pensado e vai ter um porquê de eu fazer aquilo. Tudo. Quer entender? Participa das reuniões, participa das assembleias. Porque eu vou sempre falar. Sempre falar. Instruir, mostrar. O meu primeiro trabalho à frente do condomínio, eu peguei DRE de 2 anos e eu fiz 2 anos não, de 3 anos, eu fiz um levantamento e eu fiz um dashboard, que é o que a gente utiliza na parte de logística. Sim. E eu mostrei o cenário. BI. Exato, e mostrei para eles o que o condomínio vinha
arrecadando e o que o condomínio vinha pagando, que as receitas elas estavam menores do que as despesas, que o condomínio já estava no vermelho já há muito tempo. Mostrei para eles quais eram as maiores contas, quais os planos de ação, o que a gente pretendia trabalhar, cada pinpoint que a gente chama na logística, que são os pontos de dor, o que a gente tinha que trabalhar para melhorar a condição do condomínio e que as coisas seriam feitas gradativamente, de acordo com as prioridades que nós estabelecemos. Então, fazendo dessa forma, mostrando dessa forma pro condômino, ele sempre viu, né? Ele nunca não teve situação que foi pego de surpresa. Sempre que ia fazer qualquer tipo de alteração, de melhoria, chamava uma reunião antes da assembleia. Eu, assim, não tive até hoje nenhum projeto que é dentro da minha gestão que não foi aprovado. Mas sempre antes de uma reunião eu chamo os condôminos, eu gosto de fazer dashboard, de mostrar que tipo de benefício que aquilo vai trazer para o condomínio, o porquê que a gente está fazendo essa mudança, e fica bem evidente. Posteriormente faço informativos, solto nos grupos, faço a divulgação sim de todo o trabalho, com foto antes e depois do trabalho que a gente faz, além de apresentar na assembleia também. Legal, ó, fica a dica para você aí, síndico, síndica, gestor e gestora condominial. Você, Domingos, é o primeiro síndico morador que eu tô conversando Legal. aqui no podcast. Então me surgiu uma dúvida. Você também é um despachante aduaneiro. Sim. Como é para você nesse segundo mandato essa relação de jornada dupla? Porque às vezes quem está assistindo a gente chegou nesse podcast porque eu quero ser síndico, porque eu quero melhorar a vida do meu condomínio, porque eu moro no meu condomínio. Mas às vezes fica pensando, mas gente, eu já trabalho muito, como é que eu vou lidar também agora com as situações e com os desafios do meu condomínio? Para você, como é que foi? Já tá no segundo mandato, então você já acertou a mão. Sim. Senão você nunca mais ia voltar. É sério. Então você já acertou a mão. Como é que é a gestão do teu tempo? Assim. Na verdade, também é da parte da logística. Eu estive muito tempo como supervisor. Então, dentro da supervisão, você tem um time de 15, eu tive um time de 15, 20 analistas, aonde um exemplo, um problema que acontece na equipe, isso chega no diretor, ele te chama e ele fala, como que você deixou acontecer isso? E na verdade, às vezes você não tá nem sabendo, porque você faz uma gestão, né, é meio que macro, você fica olhando ali de cima o ambiente, as coisas acontecendo, e você não sabe o que o camarada tá fazendo lá na mesa, se ele tá fazendo registro errado, se ele não tá aplicando um benefício numa importação. E aí você vai saber depois que isso vira um problema. O cliente reclama, geralmente vai direto no diretor, no gerente, e aí a hora que chega na supervisão fala, poxa, como é que você deixou passar isso? E não efetivamente você fez. Mas tendo essa experiência na parte de logística, administrando pessoas, o que eu sempre entendi, ficou muito claro para mim, é que você tem que saber delegar. Né? Você tem que ter pessoas capacitadas. Mais importante do que falar o que tem que fazer é o porquê que tem que fazer e deixar aquelas pessoas entenderem o porquê daquela situação para demonstrar e ter o conhecimento, ter o comprometimento daquelas pessoas em relação àquela situação, e aí você delega, né? Deixa a equipe bem tranquila em relação, se houver dúvidas, me fala antes de seguir, que eu vou te dar o suporte. A gente corre junto, mas eu não posso ter essa situação, né, de fazer errado, imaginar e sair fazendo, que nem a gente fala, tirar a ideia do sovaco, né, e fazer negócio de qualquer jeito. Então, então no condomínio funciona da mesma forma. A gente tem um time de conselheiros que eles estão bem alinhados comigo, eles entendem muito bem como eu quero que funcione o negócio, né, a gente fala de prioridades, não de urgência, mas de prioridades. Quando tem mapeamento de problemas do condomínio, sento com eles e deixo eles saberem o que está acontecendo e o que a gente precisa fazer. E dentro dessas situações eu falo, eu preciso que você me dá um suporte nisso.
Posso deixar isso na sua mão? Pode. Então a gente faz igual um projeto de Kaizen. A gente está iniciando isso aqui, você faz um cronograma, você vai ter que falar com esse, você vai ter que falar com aquele, você vai ter que procurar uma empresa assim, vai ter que ter 3 orçamentos desse, e no dia X a gente se reunir para você me passar o que você levantou. Tá combinado? Tá combinado. E eu faço a administração dessa forma. Então, a parte dos conselheiros, eles me ajudam também bastante, né? Muito do meu tempo, eu fazendo hoje o meu trabalho home office, eu consigo tá ali sempre dando uma passada no condomínio. Tem um zelador também de confiança, que é muito bom, e pela manhã, quando eu chego, a primeira coisa que eu faço com ele é passar o que eu preciso que ele faça no dia a dia, e durante o dia eu vou soltando mensagens para ele: foi feito isso? Como é que tá aquilo? Como é que tá o condomínio? Deu uma olhada? Passa em tal lugar, vê para mim como é que tá, e ele vai me passando, e eu vou administrando dessa forma. Então, acho que o segredo é você saber delegar, né? Você confiar na equipe, deixar muito claro para eles o que você precisa e o porquê de cada coisa, e delegar mesmo, deixar o pessoal à vontade para trabalhar. Perfeito. Não ser um líder Centralizador. Exatamente. Tem que saber delegar. Delegar tem que existir um equilíbrio entre o macro e o micro. Exato. Porque quem fica muito no micro perde a visão do todo. Exato. Quem fica muito no macro perde a visão do micro. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Perfeito. É basicamente isso. Administração, assim. Você tá no seu segundo mandato. Sim. Você já deve ter passado por bastante coisa. Muito. Muito. Eu queria saber, assim, primeira pergunta dos teus mandatos. Nesse segundo, assim, o que você encontrou, assim, que foi já o seu maior desafio nesses 2 mandatos? Assim, cara, esse foi o meu maior desafio, assim. Claro, assim, de uma forma genérica, que você falou, nossa, rapaz. Eu penso que todas as situações, antes dela melhorar, ela piora muito, né? Porque as pessoas não estão acostumadas, né, com algum tipo de procedimento. E muito do que acontece hoje, né, basicamente no condomínio, é procedimento. Regimento interno, a parte da convenção, do condomínio, o Código Civil. Então o síndico, ele tem que estar por dentro disso, e dentro do próprio regimento fala que o condômino, ele também tem que ter esse conhecimento, né? Embora muitas vezes não lê, né? Não lê, não olha, e isso causa muito problema. Então, eu acho que a primeira coisa que o pessoal estranhou muito foi eu forçar essa situação de regimento interno. Condômino me mandar, às vezes, pergunta, e eu falo, por gentileza, dá uma olhada no regimento interno. Porque como eu tinha um problema com a portaria, né, que a gente trocou também, que tinha essa situação, a portaria pegava dúvidas que o condômino tinha e passava para eu responder, e eu falava, vocês não são balcão de informação, né, essa situação o condômino tem que saber, e geralmente ele pergunta por 2 motivos: um, porque ele tá com preguiça de ir lá olhar, ou 2, porque ele não quer assumir a responsabilidade. Se você falou e amanhã tiver um problema, ele vai falar, o porteiro que me falou. Então eu falava, vocês não passam informação, o condômino tem que ler. E o pessoal sentiu um pouco assim essa situação, né, de querer pedir informação por WhatsApp e não ter esse retorno em relação ao que eles esperavam. Mas não é uma coisa pro condômino estranhar, porque eles são responsáveis por isso também, né? Quando você assume síndico, você não coloca uma coroa do conhecimento e você detém todo o conhecimento, ou recebe uma cartilha resumida, não. Então, acho que esse foi um dos problemas, para as pessoas entenderem que o síndico não tá ali para ficar passando informação, não é balcão de informação. Sim. Né? Essa questão do regimento interno, é uma coisa assim que pega bastante. Eu acho que foi uma coisinha que deu uma enroscada no começo. Lidar, né, com tudo isso, porque não é só a convenção, não é só o regimento, é com quem tem que seguir. Exatamente. É um grande desafio. Exatamente. E quando aqui eu pensei também, quando você tá aí já no segundo mandato, pensando até no primeiro já, voltar um pouquinho no passado. Eu sei que alguma expectativa você tinha. Sim. Sim, nossa, eu acho que vai ser assim. O que você achou que era assim e não foi? E o que aconteceu? Caramba, eu não esperava que era assim. Nessa gestão. Não, eu acho que vai ser assim. Não foi. E aconteceu, eu falei, nossa, eu nem esperava que fosse assim. Na verdade, foi mais assim a questão de conscientizar as pessoas de que tudo que eles
investem dinheiro ali é deles, né? Eu imaginava, porque para mim isso é muito claro, o que tem no condomínio é meu, né? É meu. A gente pensa no coletivo, ali é de todos. Então, se a gente investe um dinheiro, é para melhorar a nossa situação. E essa situação é difícil das pessoas entenderem, que é uma coisa que a gente briga bastante e fala, poxa, você tem que ter essa disposição de querer investir no seu negócio. De repente você abre mão de fazer uma coisa legal para você, para o seu filho, dentro do seu condomínio, para comer uma pizza, um McDonald's no final de semana. Então, de repente, é um sacrifício que eu vou passar lá 5, 6 finais de semana sem comer um McDonald's para guardar a grana para poder investir em alguma coisa no meu condomínio, no meu empreendimento. Então isso foi uma coisa assim que me surpreendeu, porque as pessoas nem sempre tinham esse, para mim era muito claro, mas não imaginava que as pessoas tinham esse pensamento, que não queria investir no negócio deles, né, que é o próprio negócio deles. Eu acho que esse foi o que me surpreendeu mais, assim, negativamente, na questão do condomínio. E para essa gestão nova, assim, o que me surpreendeu foi que quando a gente foi conversar, embora a gente se falava, tudo, ninguém se candidatou. Ninguém se candidatou, né? Eu até deixei a oportunidade porque, assim, tudo que foi feito foi mostrado, recuperação de caixa, e o condomínio hoje vive uma outra realidade, né? Tanto na questão de tecnologia, minha esposa e dá N ideias, ela às vezes é uma situação, fala, poxa, e se fizesse isso, aí eu já pego aquilo e já fico, já levo para o conselho, já fico conversando para pensar futuramente da gente colocar. O que eu procuro sempre fazer é não onerar o condomínio. O que eu falo para as pessoas, tudo que a gente tem aqui dentro hoje, ele tem um custo. Se você falar assim, poxa, mas por que não coloca uma sauna aqui, que ia ser uma delícia? Poxa, a gente pode colocar uma sauna? Pode. Se essa sauna me custar R$10.000 por mês, esses 10 mil eu vou ter que dividir pela quantidade de unidades. Então vai aumentar a sua taxa condominial. Todo esse custo, a manutenção, vai refletir na sua taxa condominial. Será que isso seria um ganho hoje para o condomínio? Será que isso seria vantajoso? Para pensar esse valor aqui que você aplicar aqui, se você aplicasse ali, não seria mais interessante? Realmente. Então não compensa fazer isso agora. Então, eu sempre levei essas ideias, sempre conversei bastante com o pessoal, e eu imaginei que quando tivesse a candidatura, pelo fato de já mostrar um pouco dessas ideias, de ter apresentado tudo que eu fiz nesses 2 anos, que o pessoal ia ficar um pouco intimidado, mas que alguém, porque assim, ninguém tá 100% satisfeito. E não é por conta do serviço que você faz, é por conta do que você desempenha. O síndico, ele sempre vai ser o chato, né? Isso na minha cabeça é muito claro, né? A gente faz um comparativo igual polícia. O camarada não gosta de ser parado numa blitz, de ser chamado a atenção, de tomar uma multa. Mas quando tem um carro roubado, a casa roubada, a primeira coisa que ele pensa é chamar a polícia, né? É a mesma situação. Então o condomínio, ele tá ali, ele não gosta de ser chamado a atenção. Então, para ele vê o síndico sempre como uma pessoa que não é muito legal. Mas é o trabalho do síndico, então não pode ter esse tipo de receio, de conversar, de falar, de chamar a atenção. Acho que a educação cabe em qualquer lugar, isso é o princípio do negócio, mas você não pode deixar de falar. E eu achei que, pelo fato de sempre ter alguém, né, que não tá satisfeito da condução, de ser chamado a atenção, então você fala, eu espero que alguém se candidate. E eu não me candidatei, eu fiquei quieto, né, não falei da reeleição. Então ninguém levantou a mão, ninguém quis. E aí o advogado virou para mim e falou, você também é morador, você pode se candidatar. Eu falei, então o pessoal aprovou 100%, foi unânime, inclusive todos os meus conselheiros. Então não mudou nada. Não mudou nada mandato. Agora no segundo mandato. Então, pediram, exato, venha. tipo, continua fazendo serviço. E depois, muitas pessoas mandaram mensagens, poxa, pedindo, agradecendo, porque ficou, poxa, foi legal, eu gosto muito do serviço que você faz, da prestação. Hoje o condomínio, eu ouvi uma moça veio me falar, poxa, o condomínio hoje tem um síndico de verdade. Eu falei, eu não sinto que eu tô fazendo nada de especial, eu tô cuidando administrando o condomínio como eu administro a minha empresa, como eu administro a minha casa, né? Não tem, assim, nada de diferente que eu faça. Eu acho que ser honesto, tá pensando em administrar bem o dinheiro dos outros é um
um dever de todo mundo, Com né? E é certeza. um compromisso que a gente assume quando está à frente de um condomínio. É Perfeito, basicamente isso. perfeito. E, cara, sensacional a galera te agradecer. Sim, Isso, com certeza, por mais que você tenha o pé bem no chão de que é uma responsabilidade do teu caráter isso, sim, é uma baita de uma medição dizendo: "Ó, sim. você tá no caminho Sim, certo". fico muito feliz quando recebo mensagens, mensagens assim de pessoas que no começo, né, da gestão, quando teve alguma situação e eu fui falar, a pessoa ficou incomodada, obviamente, ninguém gosta de ser chamado a atenção e em determinado momento até reclamou. Aí Uhum, depois volta e pede desculpas e fala: "Poxa, eu tive". Então teve também esse feedback na própria assembleia, pessoas falando: "Poxa, no começo eu peguei muito no pé dele, porque eu achava que era assim assado", e depois conhecendo e vendo o jeito que ele administra, eu sei que ele é um cara reto, ele é assim com todo mundo e, poxa, adoro. E aí, uhum, isso, traz bastante satisfação, com porque é certeza. aquilo que eu falei, o importante é a minha família não ter vergonha do que eu faço, Exatamente. né, saber quem eu sou e isso é o mais importante. Perfeito, Domingos. Você falou assim que até a tua esposa te ajuda a Ajuda. buscar soluções e é uma coisa que às vezes até os moradores querem. E uma coisa que está em alta hoje em dia é o mini mercado. Todo mundo quer um mini mercado. Inclusive, a gente até lembra Smart Store, são mais de 1.500 unidades no Brasil e fora do Brasil. Se você vai atrás de um mini mercado, você tem que ir num lugar onde tenha confiança e qualidade, que é a nossa indicação da Smart Store. No seu caso, Domingos, como você enxerga essas mudanças, essas tecnologias, inclusive um mini mercado assim, direto no seu condomínio? Quando eu fui assumir no primeiro mandato, o que que aconteceu? Tinha o ex-síndico, ele não ia continuar, mas ele tinha deixado 2 propostas para ser aprovadas, que foi uma placa de energia solar para o condomínio e a outra um mini mercado. Como eu já havia, passado pelo conselho e eu já sabia qual era a proposta, no momento da votação de síndico e que eu assumi, a primeira pergunta foi: "Você vai levar para frente a votação desses 2 projetos?" E eu falei: "Não". Por que não? Porque o condomínio vinha de uma fase que, como eu falo, dentro das prioridades tem o tempo para se fazer cada coisa, né. Uhum, A gente não tinha condição de fazer uma grama de R$ 800, um corte de grama. O mini mercado, ele ia existir, mas ele tinha uma conta de energia que, se ele não atingisse um percentual de venda, o condomínio tinha que pagar parte da conta. A gente tinha um mercado 2 quadras para baixo. E aí eu falei: "Eu não acho que o condômino hoje, na situação que está o condomínio e vendo o condomínio do jeito que está, ele vai deixar de andar 2 quadras para pegar um produto mais barato lá. E aí esse mercado, ele vai me gerar um custo. E se eu não tenho R$ 800 para pagar um corte de grama, como é que eu vou, pagar a energia de um mercado que as pessoas não vão dar prioridade para comprar aqui? Tá todo mundo vendo a situação do condomínio e eu acho que não vai ser uma coisa, viável. E naquele momento eu, não aprovei de seguir para frente. Um outro ponto foi a questão da energia solar, que ia me custar quase R$ 400.000. Eu falei: "Poxa, mas se eu tenho uma conta de R$ 2.000 lá de energia mensal, que não atingia isso, eu vou passar lá não sei quantos mil anos, lá 17 anos, pagando uma coisa que não vai se pagar em 17 anos". Eu falei: "Isso não é viável". Isso também não é viável para o condomínio. Se a gente tivesse falado da conta toda de luz de energia do condomínio, das unidades, sim, mas para a parte de área comum, não. E foi um outro projeto que eu não aprovei. Então, ele fiz um levantamento das prioridades e dentro das prioridades, nesse ano, eu fiz uma negociação e também foi com a Smart. que legal. A gente chamou para conversar, a gente viu alguns mini mercados e, assim, o deles foi o que a gente gostou bastante, da proposta do container, como era administrado o lugar. Eh, eu consegui um espaço dentro do condomínio onde eu tinha uma planta horrível lá que só formava barro, e apresentei na assembleia, chamei Smart Store, eles fizeram um projeto super bacana com ilustração, tiraram foto, tudo, e eu apresentei na reunião antes da assembleia, expliquei inclusive que nós teríamos cashback, não teria nenhum custo de energia, porque o mercado assumiu integralmente,
e mostrei o que a gente podia fazer com aquele dinheiro de retorno. E o negócio foi, quando eu levei para a Assembleia, foi aprovado. Foi sucesso esse ano. Aí fez a implementação do mini mercado. A gente está com ele desde de agosto do ano passado, né? A gente fez aí o mini mercado, foi esse ano, mas foi o ano passado, no meio do ano passado. E hoje o mercado, o pessoal utiliza bastante. A gente faz de tempo em tempo enquetes dentro do aplicativo do condomínio, o pessoal sugere produtos. Então hoje a gente acha de tudo dentro do mini mercado, muito bem estruturado, muito bonito, ficou uma área muito bonita, onde foi colocado também um container. É uma coisa que agrega, né? Hoje o condômino, ele não desce mais tirar o carro e sai para ir ali duas quadras. Ficou muito longe. Não, muito longe. O pessoal consome uma coisa que eles gostam bastante, sorvete. Tem lá paleta mexicana, tem algumas coisinhas que só lá esse mercado nosso que tem. Então o pessoal consome bastante lá. Refrigerante, cerveja, eu vejo o pessoal. É uma satisfação saber que hoje eu tenho um retorno financeiro, eu faço um caixa separado com esse dinheiro desse cashback que a gente tem mensal. E toda reunião que a gente tem, eu apresento esse caixa, né? Para eles verem que esse dinheiro está sendo guardado lá, que futuramente dá para a gente fazer alguma outra melhoria no condomínio. Com certeza. Então, eu sou sempre muito prudente quando eu vou fazer algum tipo de alteração no condomínio para saber se isso vai impactar no bolso do condômino no próximo ano. E o mini mercado foi uma coisa assim que veio dentro do nosso trabalho de gerar dinheiro, gerar lucro para o condomínio, né, e não despesa, que vem ajudando bastante. Contou a experiência dele, parabéns a todo o time da Smart Store, parabéns aos moradores também lá do teu condomínio. E assim, isso que é gostoso. Comodidade. Chegar a um ponto que 2 quadras simplesmente não. É irrelevante. 2 quadras? Gente, eu tenho alguns metros o meu mercado. Exato. Mercado, o pessoal pega lá bebida, pega energético, tem de tudo. Tem de tudo. É bem prático. Síndico e síndica, gestor e gestora condominial, fica a dica aqui, ó. Fica a dica do Domingos. Domingos, agora a sua vida não vai ser fácil e cômoda, não. Porque a nossa última pergunta. E a nossa última pergunta é sempre o que dá sentido ao nome do nosso podcast. Os segredos dos síndicos. Domingos, de maneira bem direta eu te pergunto, qual que é o segredo do Domingos na administração lá do teu condomínio? Meu segredo é o regimento interno. Foi aquilo que eu falei inicialmente. Toda a situação antes de melhorar, ela piora bastante, né? Porque o condômino, ele quer aquela facilidade. Só que o síndico, ele tem que ter muito claro na cabeça dele que ele não é balcão de informação. E qualquer informação que ele antecipa pro morador, ele acaba que dando um tiro no próprio pé. Por que eu falo isso? Porque quando o condômino me faz uma pergunta, eu peço para que ele olhe no regimento interno. Eu não entrego. Mesmo eu sabendo, eu não falo. Eu falo, dá uma olhada no regimento interno, por gentileza. Por quê? Porque a hora que ele passa pelo regimento interno, automaticamente ele tem acesso a informações que ele nem sabia, que ele nunca nem parou para pensar que não podia, que era uma regra do condomínio. E ele tendo entendimento disso, qual que é a probabilidade dele me dar problema amanhã? Então, o segredo, é fazer com que essas pessoas, elas comecem a olhar o regimento e entender como funciona o condomínio para evitar situações para o próprio síndico. Porque eu sempre procuro conversar com todos os condôminos, dou abertura para conversar, mas essas informações de mão beijada eu não dou. E não é porque eu não sei, porque eu tenho que saber. Eu leio, eu vejo, eu busco informações para estar sempre atualizado, porque eu tenho que saber se eu sei o porquê que eu tô cobrando, né? E eu falo sempre que dentro do condomínio, não existem exceções, não existem probleminhas ou problemões. Todos os problemas, eles têm o mesmo peso,
né? A gente não pode tratar de forma diferente situações dentro do condomínio. Eu falo, todas as situações ela tem o mesmo peso. Eu não posso, às vezes você vai cobrar um morador que entrou com visita na piscina e aí você multa. Aí você pega, por exemplo, um morador que entrou com um veículo sem tag de identificação, aí você conversa. Aí o morador chega e fala, mas qual que é o critério? Porque tá errado do mesmo jeito. Então eu falo, eu não posso ter um peso, duas medidas. Verdade. Todas as situações dentro do condomínio, elas são iguais, exatamente iguais. Então eu trato iguais. As pessoas, obviamente, nem sempre gostam de ser chamadas a atenção, mas tem aqueles dois tipos de pessoa que eu falo, divido sempre em dois tipos, que é o esperto e o desinformado. O desinformado é aquela pessoa que quando tem uma situação, você chega para conversar, ele automaticamente, me desculpa, não sabia, vou corrigir agora, vou ficar atento. Aí você já dá uma avançada, fala, dá uma olhadinha no regimento, por gentileza, porque tem outras situações para evitar problema. Então esse é o desinformado, que você tranquilamente resolve a situação. E tem os espertos, que ele às vezes vê algumas situações e ele fica quieto, né? O síndico, ele não tem um Big Brother em casa, ele não tá vendo tudo. E algumas situações passam despercebidas se o morador não reclama, né? Então, quando ele tem uma oportunidade, você vai chamar atenção, a primeira coisa que ele fala é, mas eu vi aquele dia outra situação e eu não reclamei também. E eu falo sempre, o fato de você não reclamar de uma situação não te dá o direito de achar que amanhã outra pessoa não pode reclamar por uma coisa que você tá errada. Tá errado. Então, leia o regimento interno. E aí a gente vai fazendo esse controle, fazendo com que as pessoas elas comecem a olhar o regimento e te dar menos problema. Então, eu basicamente, e é uma forma também de você ser correto, ser justo com todo mundo, né? Segue o regimento. Não tem nada ali que os condôminos não tenham aprovado, não tenham conhecimento. Então é um acordo. O que está combinado não sai caro para ninguém. Perfeito. Então meu segredo é basicamente o regimento interno. Me pautar pelo regimento interno sempre. Perfeito, Domingos. Minha cabeça foi longe. Se fosse um Big Brother. Se fosse um Big Brother. Teriam muitas eliminações. Exatamente. Domingos, obrigado pela tua generosidade, cara. Obrigado por participar, aceitar o nosso convite, a tua disponibilidade. Antes, não sei se você deseja compartilhar contato teu, e-mail, se você usa as redes sociais para falar sobre a tua gestão. Se você quiser compartilhar com o nosso público, fica à vontade. Se não, só dá sua saudação. Às vezes você... Na verdade, eu tenho o meu perfil de despachante aduaneiro, né? Filho Domingos Oliveira no Instagram. Filho Domingos Oliveira. Filho Domingos Oliveira. Filho Domingos Oliveira no Instagram. Legal. Que eu posto alguma coisa relacionada à legislação, o que está acontecendo no dia a dia na parte de logística internacional. Então ali é o canal ali para falar comigo. É o contato. Legal, bacana. Tá? Se você quiser contar, eu acho que ele não vai querer falar aqui, mas ele também tem até uma loja aí de algumas importações. Eu acho que deve estar lá também, né? Tem, Dom Toys Colecionáveis. Olha aí, ó. Dom com M, de domingos. Eu posto lá alguns action figures lá e é bem bacana também para quem gosta. Tudo importado já para os Estados Unidos. Além de ser síndico, estar síndico, despachante, ele ainda coleciona. Coleciona, sou colecionador. Sou colecionador. Legal. Obrigado, então, no meio de tantas agendas, por ter encontrado espaço pra gente, por ter compartilhado o teu conhecimento, as tuas estratégias e, claro, o teu segredo aqui no podcast, o segredo dos síndicos, Domingos. Eu que agradeço, meu Vô. Espero que pessoal aí, alguma dica aí possa ser utilizada, né? E no dia a dia aí do pessoal, o pessoal consiga obter o sucesso. Com certeza. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer falar com vocês. Obrigado. Gente, é assim aqui o nosso podcast. Hoje nós trouxemos aqui o Domingos com a sua experiência na área como síndico, como gestor condominial, mas trazendo também essa bagagem como um despachante aduaneiro, especialista em logística. E é isso que a gente quer trazer para você. Essa experiência, essa dica prática, nada que seja impossível de você colocar lá em prática no seu dia a dia.
Fica ligado, porque o episódio 4 tá chegando e eu garanto pra você, do outro lado ali da mesa pra conversar comigo, vai ter mais um especialista. Fica ligado, no próximo episódio a gente volta com mais conversa bacana pra você. Até mais!